Antes de nós avançarmos, eu quero de fato fazer este apelo. Subscreva o nosso canal, siga as nossas pregações, partilhe com mais almas. Ora, faça a sua parte, faça a sua evangelização. A ordem, a grande comissão, nós cumprimos de várias maneiras, partilhando a mensagem do Evangelho, sugerindo, acompanhando, subscrevendo num canal evangélico. Você está cumprindo a grande comissão. Eu tenho o sentimento que estou me dirigindo aos cristãos. Portanto, estamos falando de pessoas que se assumem como cristãos. Amados irmãos, eu quero desafiar-te a fazer uma reflexão. Será que verdadeiramente você é um cristão? E por que você se acha um cristão? Aleluia! Amados, para analisarmos as Escrituras, para termos um entendimento, na verdade, e chegarmos a fazer uma introspecção para descobrirmos se verdadeiramente somos ou não cristãos, eu quero convidar ao livro do profeta Ezequiel. Aleluia! Profeta Ezequiel, a partir do capítulo 3. Amados, o profeta Ezequiel, no capítulo 3, a partir do versículo 16, diz o seguinte: E sucedeu que, ao fim de 7 dias, veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Quando eu disser a um ímpio, certamente morrerás, e não o avisares tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas se avisares o ímpio e ele não se converter da sua impiedade e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livraste a tua alma. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque não o avisando tu no seu pecado morrerá, e suas justiças que praticara não virão em memória, mas o seu sangue da tua mão tu requererei. Mas avisando tu o justo, para que o justo não peque e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado e tu livraste a tua alma. E a mão do Senhor estava sobre mim ali, e ele me disse: levanta-te e sai ao vale, e ali falarei contigo. Graças a Deus. Amados irmãos, a passagem que nós acabamos de ler, o profeta Ezequiel se dirigindo ao povo de Deus, a Bíblia diz que Ezequiel foi um sacerdote levado pelo rei Nabucodonosor, juntamente com os outros israelitas, ao cativeiro na Babilônia. Foi tomado como escravo, e foi neste processo que o Senhor se revela, chama o profeta Ezequiel e se revela, transmite visões ao profeta Ezequiel, transmite mensagem para que, na verdade, Ezequiel fizesse chegar ao povo. A Bíblia diz que Deus fala para Ezequiel, mostra o sofrimento, mostra o seu descontentamento, mostra aquilo que os judeus deveriam passar naqueles dias, a dificuldade porque poderiam passar por aqueles momentos. Mas também a Bíblia fala-nos que Deus revela, transmite uma visão de esperança por intermédio do profeta Ezequiel para o povo de Deus. Aleluia! Amados, a Bíblia diz que entre os judeus, entre aquele povo de Deus, havia um desânimo, já não havia mais esperança, havia descontentamento, havia desgosto. Todavia, quando o Senhor chama Ezequiel, revela, transmite essa mensagem de conforto, essa mensagem de esperança. Ezequiel, no meio daquele povo, transmitindo aquela mensagem, poucos derão crédito, poucos acreditaram, portanto, na profecia, acreditaram na palavra que o Deus transmitia por intermédio do profeta Ezequiel. Aleluia! Amados, quando nós olhamos
para o Novo Testamento, no livro de João, capítulo 2, capítulo 1, versículo 12, o Senhor diz que mas todos quanto o receberam, deu-lhes poder de serem filhos de Deus, aos que creram no seu nome. Aleluia. Amados, todos aqueles que receberam Jesus Cristo, Deus deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. O que significa, na verdade, que nem toda a criatura, nem tudo que Deus criou, nem todo ser humano é verdadeiramente filho de Deus. Mas o João diz-nos que foram dado poder, este privilégio de serem chamados filhos de Deus, todos aqueles que receberam Jesus Cristo. Portanto, foram feitos filhos de Deus, aos que creram no nome de Jesus Cristo, aos que creram que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador, aos que creram que Jesus Cristo é Filho de Deus e que Ele morreu, venceu a morte e ressuscitou. Aleluia. Amados, o cristianismo tem um início na crença, tem um início na fé que nós fazemos, tem um início no entendimento que nós temos a respeito de quem Jesus representa na nossa vida. A Bíblia diz que Jesus é Cristo, é o Salvador. Aleluia. Só aquele que recebe Jesus Cristo como Salvador, aquele que crê nele, que é Filho de Deus, é que, portanto, tem o poder de ser chamado Filho de Deus. Aleluia. Amados, quando nós analisamos no nosso meio, quando nós fazemos uma visitação à nossa crença, às circunstâncias, tudo aquilo que acontece à nossa volta, na nossa congregação, confrontando, portanto, com aquilo que a palavra diz a respeito do cristianismo, eu particularmente fico muito indignado, fico muito preocupado, fico perplexo, eu me perco, porque quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando nós olhamos para a Bíblia, que é a nossa luz, que é a palavra da verdade, que contém os mandamentos do cristianismo, que contém a vontade de Deus sobre os caminhos que o cristão deve trilhar, eu encontro uma grande contrariedade. Todavia, todos nós achamos que somos cristãos. Aleluia! Todos nós achamos que somos cristãos. Um é cristão porque nasceu numa igreja que se preza cristão, por influência parou naquela igreja, cresceu naquela igreja e até hoje está naquela igreja. E por isso acha que é cristão. Tem os seus pensamentos, tem suas ideologias, tem seus valores que nada tem a ver com o cristianismo. Todavia acredita que é cristão. Amados, a Bíblia diz que Jesus, chamando os seus discípulos, ele lhes deu ordem e disse o seguinte: vão, façam com que todos os povos se tornem meus discípulos, batizem-nos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu tenho mandado. A obedecer tudo o que eu tenho mandado. Ensine o povo sobre o cristianismo. Mostre ao povo que caminho deve seguir. Aleluia. Este povo deve aceitar ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deve aceitar este povo guardar, obedecer fielmente aos meus mandamentos. Deve aceitar o estilo de vida cristão. Aleluia. Amados, o cristianismo é uma identidade, é um estilo de vida que não tem a ver com este país, aquele país, com aquela tradição, com aquele princípio, com aquele continente, com aquela pessoa, com o ser branco, o ser negro. O cristianismo é um estilo de vida. Aleluia. O cidadão do reino de Deus, o cristão, ele tem uma forma, tem um estilo de vida característico, independentemente da sua nacionalidade terrena, independentemente da sua proveniência, da nação terrena onde tenha nascido. A partir do momento que confessa Cristo, aceita o Cristo como seu Senhor e Salvador, Jesus Cristo entra na sua vida, reina na sua vida, comanda a sua vida, dirige os seus passos. Não haverá diferença se é branco, se é preto, não haverá diferença se é europeu, se é africano, não haverá diferença se é americano, não haverá diferença. Aleluia! Porque todo cristão
todo cidadão, todo aquele que preza pelo cristianismo se identifica, tem os mesmos princípios, tem a palavra de Deus como a sua lamparina, como a sua luz, como o seu comando. Aleluia. Amados, quando nós voltamos para a nossa passagem bíblica, quando nós voltamos para o livro do profeta Ezequiel, o Senhor diz aqui claramente para o profeta Ezequiel que, olha, se tu advertires este povo perverso, se tu advertires o meu povo que está se desviando para voltar para o caminho verdadeiro, para voltar a obedecer, cumprir fielmente os meus mandamentos, ora, este povo não morrerá. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Enquanto o povo estiver pecando, enquanto o povo estiver pervercando contra aquilo que é a vontade de Deus, se prostituindo contra a vontade de Deus, contra os mandamentos da lei de Deus, este povo verdadeiramente morrerá. Mas se tu, Ezequiel, advertires este povo se arrepender dos seus maus caminhos, certamente que não morrerá. Aleluia. Mas se tu, Ezequiel, não advertires este povo continuar pecando, continuar errando, este povo vai morrer. E eu vou exigir da tua alma responsabilidade em relação a estas mortes. Eu vou exigir de si, porque eu instruí para tu revelares ao meu povo e tu não fizeste. Eu vou pedir contas assim. Aleluia. Ora, se tu, Ezequiel, falares para este povo, advertires este povo, mostrares o caminho que este povo deve seguir, e este povo não dar caso, este povo vai morrer. E até eu não vou exigir, não vou pedir contas, porque tu advertiste o povo, tu falaste, tu transmitiste a minha palavra, e o povo é que ignorou, e o povo morreu, e a tua alma será livre do meu juízo. Aleluia. O que significa, amados, é que enquanto nós cremos que somos cristãos e não obedecemos fielmente à lei de Deus, enganamos-nos a nós mesmos. Se nós não cumprimos os preceitos do cristianismo, os princípios do cristianismo, nós acreditamos que não, porque nós somos africanos. Porque não, nós somos africanos. Essas práticas nós nascemos, já era assim. E nós herdamos dos nossos antepassados e precisamos fazermos assim. Apesar do cristianismo, ora, Deus faz até aqui, mas até lá Deus já não pode fazer. Ora, nós somos cristãos sim, mas há princípios de africano que nós devemos. Amados, não existe um princípio de africano, um princípio de europeu, um princípio de americano que venha interferir naquilo que são os mandamentos da lei de Deus. Todo verdadeiro cristão deve se deixar guiar, deve observar, deve cumprir, deve buscar conhecer e cumprir, guardar a palavra de Deus, independentemente do seu país, do seu continente. Se é cristão, deve se identificar com o cristianismo. Deve viver guiado pela palavra de Deus, conduzido pela palavra de Deus. Deve confrontar as práticas do seu país com a palavra de Deus. Havendo contrariedade, sábio é aquele que abandona essas práticas. Ora, abandonar uma prática tradicional, abandonar uma prática radical de um determinado país, não faz de si não nacional deste país. Você não deixa de ser africano porque cumpriu a palavra de Deus. Você não deixa de ser africano porque confrontou as tradições do teu país, do teu continente, com a palavra de Deus e tomaste a decisão sábia de cumprir, de ser fiel ao mandamento da lei de Deus. O que te torna africano, amada, não é porque você apegou-se aos princípios tradicionais, radicais, as práticas satânicas, diabólicas, tudo isso. Isso não tem a ver com o cristianismo. Isso não tem a ver com o africanismo. Mas isso tem a ver com a sua mente presa, escravizada por esses princípios. Você está amarrado a esses princípios, a essas práticas que são abomináveis ao Senhor. Mas isso não te torna mais cristão que ninguém. Isso não te torna mais africano do que ninguém. Aleluia. Amado, eu advirto que todo aquele que se preza cristão procure entender o que significa ser cristão. Qual é o estilo de vida, qual é o comportamento, a atitude, que tipo de práticas o cristão deve ser fiel, que tipo de práticas deve abandonar. Aleluia. Ora, não importa quantas inimizades você terá efetivamente por abandonar essas práticas. Não importa quantas pessoas vão se levantar contra si efetivamente por você manifestar abertamente a sua crença, a sua fé.
Tudo isso, amado, são tentativas de fazer você desviar, de você se perder, de você perder a manifestação da promessa de Deus. Por quê? Aquele que guarda, que ouve, que guarda os mandamentos, que se esforça para cumprir esses mandamentos, certamente que a promessa de Deus vai se manifestar em sua vida. E enquanto se entreter, enquanto se deixar desviar, se deixar perder por essas práticas, por esses comportamentos, essas condutas, aí perde aquilo que é a manifestação da promessa de Deus em sua vida. Aleluia! Aí perde necessariamente a manifestação ou o herdar, a herança da vida eterna que Deus prometeu a todos aqueles que guardam os seus mandamentos. Aleluia! Amados irmãos, a vida eterna nós herdamos por crer em Deus, o único Deus verdadeiro, e por acreditarmos em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, como Filho de Deus, aquele que foi enviado por Deus para salvar a humanidade. Aleluia! A vida eterna, amados, não se adquire por eu ser africano, não se herda por eu ser... herda-se pela fé em Cristo Jesus. Aleluia! A vida eterna herda-se pela fé em Cristo Jesus. Por guardar, por cumprir aquilo que Paulo diz. Cristo em mim, a esperança da glória. Por viver o cristianismo. Por confessar cristianismo. Por confessar Cristo e viver de acordo com aquilo que são os mandamentos da lei de Deus. Não nos deixemos enganar, amados. Não nos deixem enganar, porque o cristianismo não é a vontade de um branco da Europa, de um branco da América, de um branco da Ásia. O cristianismo é a vontade de Deus. Por isso que o Senhor diz que, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Não importa de que nacionalidade você seja, do ponto de vista terreno, onde você nasceu, em que país, em que continente você nasceu. A única porta de chegar a Deus é através de Jesus Cristo. A única forma de viver o cristianismo é obedecer, é cumprir aquilo que é o ensinamento que Jesus Cristo deixou, a instrução de Jesus Cristo aos seus discípulos. E nós devemos acreditar na palavra de Deus, devemos assumir a palavra de Deus como a única fonte de inspiração, como a única instrução para efetivamente nós podermos caminhar com Deus, para que possamos viver a promessa de Deus em nossa vida. Amém? Amados, louva a Deus que esta mensagem tenha alcançado, tenha chegado até a si no momento em que você precisava ouvir para tomar determinadas decisões. Amados, quando nós tomamos decisões sem conhecimento, nós corremos o risco de errar. Mas quando nós temos conhecimento, temos a oportunidade de decidir, temos a oportunidade de tomar as melhores opções. Ora, se nós enveredarmos por este ou por aquele caminho, não será por falta de conhecimento, não será por falta de informação, não será por falta de advertência. Razão pela qual o Senhor diz para o profeta Ezequiel que se o povo não dar caso, não te der ouvido, você será livre. A tua alma será livre do meu juízo, porque tu advertiste este povo. Este povo vai morrer, vai pagar as consequências, porém tu advertiste este povo. Aleluia. Então, amados, o cristianismo é um estilo de vida que ninguém deve ser forçado, ninguém deve ser obrigado, mas antes, por uma questão de consciência, por uma questão de sabedoria, nós tomamos a decisão de viver o cristianismo, de assumirmos-nos como cristãos e vivermos o verdadeiro cristianismo com consciência. Razão pela qual o Senhor diz que se tu creres em teu coração, confessares com a tua boca, ou seja, se tu ganhares consciência de que apenas há vida em Cristo Jesus, aceitar ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, crer que Jesus Cristo e confessar que Ele é o Senhor e que Ele ressuscitou dentre os mortos, Ele venceu a morte, aí tu serás salvo. Aleluia! Crê em Jesus Cristo que será salvo você e a tua família. É isso que o livro de Atos, capítulo 4, nos ensina. Se tu creres em Jesus Cristo, se tu confessares que Cristo Jesus é o Senhor e Salvador, será salvo não apenas você, mas a sua casa toda. Por isso, amados irmãos, é imperioso nós crermos em Jesus Cristo, porque não olhamos só para nós, mas também esta bênção, esta promessa se manifesta até a nossa família, até a nossa
casa. Essa decisão sábia de confessar Cristo traz benefícios para nós de forma individual, mas também para toda a nossa casa. Aleluia. Amados, mas avisando tu o justo, para que o justo não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado e tu livraste a tua alma. Amados, quando nós damos crença ao homem de Deus, nós salvamos a nossa vida, nós salvamos a nossa descendência, porque a desobediência faz com que nós continuemos pecando, atrai maldição, atrai morte para nós e para a nossa descendência. Por isso o Senhor diz que, olha, eu visitarei o pecado até a terceira, quarta geração. Significa que se eu pecar, Deus pode cobrar até a minha descendência. Por causa do erro que eu cometi, a minha descendência pode pagar caro por isso. Mas se eu decidir hoje tomar a decisão sábia de ser fiel aos mandamentos e à lei de Deus, os benefícios... Ora, amados, Deus é tão maravilhoso que por causa de Abraão, Isaac, até Jesus Cristo, e todos nós que cremos em Jesus Cristo, vivemos a manifestação da promessa de Deus, da bênção de Deus. Deus abençoou Abraão, mas a bênção se manifestou até os dias de hoje. Aleluia. Davi, Salomão, Jesus, todos nós que cremos em Jesus Cristo, todos nós que guardamos, que acreditamos que temos fé em Jesus Cristo, vivemos a manifestação da bênção que foi liberada, que foi profetizada a Abraão, a Davi, lá atrás. Até hoje nós vivemos a manifestação dessa bênção. Aleluia. Que Deus abençoe, amado. Que guarde esta palavra, partilhe este ensinamento, esta verdade, porque é a verdade que liberta. Conheceis a verdade, que a verdade vos libertará. Esta é a verdade que liberta, amados. Só a vida em Cristo Jesus.